Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Mendel, tá? E na lei de Mendel é o seguinte, a gente tem um parzinho de genes, tá? A gente vai considerar a letra maiúscula para dominante e a minúscula para recessivo. Eu escrevi recessivo, era um V. Ignora. Bom, a gente pode herdar. Quando a gente faz o óvulo lá ou faz o espermatozoide, né? Eles vão se dividir. Então, se você tem um par azão-azinho, você vai formar um óvulo ou um espermatozoide com azão e o outro com azão também, tá? O fato de você ter os dois dominantes significa que você tem a característica X. Se você tem um azão-azinho, você vai formar um com azão e o outro com azinho, né? Porque vai dividir aqui. O fato de ser azão-azinho também significa que você tem essa característica. O azinho-azão também significa que você tem a característica e ele vai se dividir lá. E o azinho-azinho, se você tem os dois recessivos, significa que você não tem essa característica, tá? E aí ele também vai se dividir lá. Então, a gente vai fazer a primeira possibilidade, que é o seguinte. Vamos supor que a sua mãe é azão-azão. E o seu pai é azinho-azinho. Ou seja, sua mãe tem a característica e o seu pai não, tá? Bom, a sua mãe vai dividir, vai ficar com um azão num óvulo e um azão em outro óvulo. O seu pai vai dividir, vai ficar com um azinho num espermatozoide e um azinho em outro espermatozoide. Então, a gente vai fazer uma tabela de possibilidades. Então, a primeira possibilidade, imagina que é tipo aquela árvore de possibilidades, só que aqui é uma tabela. É você herdar o azinho do seu pai e o azão da sua mãe. A outra possibilidade é você herdar o azinho do seu pai e o azão da sua mãe. A outra possibilidade é você herdar o azinho do seu pai, o azão da sua mãe, e de novo o azinho do seu pai, o azão da sua mãe. Ou seja, em qualquer uma desses 4 resultados que a gente vê aqui, vou colorir de roxo, você nascerá com a característica X. Porque em todos os 4, você tem o gene dominante. Ou seja, a probabilidade das 4 possibilidades de você nascer, todas têm gene dominante. Então, você tem 100% de chance de nascer com a característica X e 0% de chance de não nascer com essa característica, ok? Bom, esse foi o primeiro exemplo. Se a sua mãe for azão-azinho e o seu pai também for azão-azinho, vai acontecer o seguinte: sua mãe vai formar um óvulo com azão e um com azinho, e o seu pai vai formar um com azão e outro com azinho. Beleza. E aí, a primeira possibilidade é você nascer azão-azão, ou azão do pai e azinho da mãe, azinho-azão e azinho-azinho. Agora, isso aqui são as possibilidades de você nascer, ó. Das 4 possibilidades, vamos lembrar um pouquinho de probabilidade? Isso aqui é meu universo. São as 4 possibilidades, é tudo que pode acontecer com você. Se eu quiser saber a probabilidade de você nascer com a característica X, você precisa ter o gene dominante, que é o azão, que é nessa ou nessa. Ou seja, meu evento, que é nascer com azão, né? A probabilidade será 3 em 4. Lembra que probabilidade eu posso sempre dar em fração, decimal ou porcentagem, tá? Aqui tá em fração. Como que eu transformo para decimal? Pego 3 dividido por 4. Não vai caber, né? Aqui sempre vai ser entre 0 e 1, viu, gente? Não tem como você ter 110%, por exemplo, de chances de nascer com o negócio. Vai dar 7. Sobra 2, acrescento 0, 5. Então, isso aqui é em decimal. E em porcentagem, eu multiplico o decimal por 100. Lembrando que tem como transformar daqui pra cá direto, tá?
Bom, então você tem 75% de chance de nascer com o gene dominante azão. E o gene recessivo? Para você não ter a característica, você precisa ter azinho, os dois recessivos, certo? Então, você tem uma chance em 4, que obviamente vai ser complementar, ou seja, se eu somar a chance de você ter e a chance de você não ter a característica, tem que dar 100%, porque só tem essas duas possibilidades. Ou você tem a característica, ou você não tem, tá? Não tem que ter meia característica. Tem ou não tem, tá? E o universo não é tudo. Quando eu pego ter e não ter, tem que estar englobado aqui. Tudo bem? Tá. Vamos ver mais um exemplo. Vamos supor que a mãe é azão e o pai é azinho. Aí a gente vai fazer outra tabela, né? Tchup. Então, o pai é azinho e a mãe é azão. Aí, neste caso, você vai ficar assim, ó. Aí, aqui dentro são as possibilidades de você nascer. Você pode nascer azão. Você pode nascer azinho. Nesse caso, você tem... Todos eles têm gene dominante, tá? Mas se eu te perguntar assim, ó, qual que é a probabilidade de você nascer com os dois genes dominantes? 50%, porque é a metade. E um azinho, 50%, que é a outra metade, certo? Tem probabilidade de você nascer com os dois genes recessivos? Neste caso, não, tá? Eu não vou montar a mãe azinho e o pai azão, porque vai dar basicamente a mesma tabela, tá? Os dois azinho não tem nem graça e os dois azão também não tem nem graça. Deixa eu ver se faltou alguma possibilidade. A mãe azinho e o pai azão também vai dar a mesma tabela aqui, tá? Ah, faltou azinho, azão. Então, vamos lá, vamos fazer essa tabela aqui. Então, a mãe seria o azinho e o pai azão. Neste caso, você teria 50% de chance de nascer com gene dominante, que é a metade, né? Isso aqui são as possibilidades do seu gene, né? E você teria 50% de chance de não nascer com a característica, tá? Então, olha que interessante. Por que isso é importante? Imagina que você tenha certeza que o seu vô tem uma característica, tá? Ou seja, ou o seu vô é azinho, ou ele é azão, tá? Então, seu vô tem uma característica ali. E a sua avó não tem essa característica. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer essa tabela, um tem, outro não tem. Ou essa daqui, né? Que é um não tem, outro tem. E aí, só que seu pai não nasceu com a característica. Então, já não é essa tabela. Porque se ele não nasceu, ele tem azinho. E aí, o seu pai... Então, aí você vai dando pra você, entendeu? Então, o meu vô, então, era azinho, minha avó era azinho, então, não rolou, entendeu? Então, dá pra gente ir montando a nossa árvore genealógica e saber quais características foram passadas e quais não foram, tá? E é interessante porque o olho claro, se não me engano, gente, eu não sou professora de biologia, é recessivo. Então, pode ser que você não tenha, mas você seja um azinho. Vai que seu filho nasce, né, gente? Vamos ter esperança.